Olá! Nosso vídeo de hoje é para falar sobre quando um dos pais falece na vida do filho adolescente. Então, o primeiro ponto a se pensar é que o adolescente ele está passando por um período do desenvolvimento que envolve uma reorganização emocional muito grande, que ele precisa definir a sua própria identidade. Então, ele vai precisar definir aspectos pessoais, aspectos da sua própria sexualidade e também com relação ao trabalho, porque a gente também, dentro da nossa sociedade, costumamos já esperar que o adolescente reflita sobre aquilo que ele espera do seu futuro profissional. Então é um período em que o adolescente ele vai estar precisando tomar contato com uma série de grupos diferentes, muitas vezes vai estar apresentando opiniões diferentes dos pais, porque é o momento em que ele precisa definir quem ele é. Antes, os pais definiam aquilo que a criança era, aquilo que ela gostava. Agora o adolescente está num processo em que ele mesmo tem que verificar quem ele é. Então isso já vai demandar muito emocionalmente do adolescente. Isso é importante para a gente pensar na vivência do adolescente e o luto, porque nós vamos entender então que exige uma nova reelaboração que esse adolescente vai ter que passar. Não só esse momento do desenvolvimento, que já implica uma série de demandas emocionais, quer dizer, o adolescente já vai ter que lidar com uma série de emoções diferentes, oscilações de humor, mas além disso, ele também precisa dar conta de elaborar essa vivência de perda que ele teve. Tem alguns fatores que podem facilitar ou contribuir para como esse luto vai acontecer. Entre eles, a gente tem a causa da morte. Foi uma morte muito abrupta? Foi muito rápida? Se foi muito abrupta, a tendência é que seja mais difícil dessa elaboração acontecer. Com essa morte, foi possível que o adolescente fizesse perguntas, que ele pudesse entender o que estava acontecendo, o que eles estavam vivendo, por que aquilo aconteceu, existiu um espaço de acolhimento, as pessoas falaram sobre aquilo que estavam sentindo, deram espaço para que o adolescente pudesse se expressar. Então, isso é um dos pontos que vai contribuir para a forma como esse luto vai ser elaborado. Um outro ponto é a relação que se tem com aquele genitor que ficou depois da morte do pai, da mãe ou do genitor que tenha falecido, que fosse importante na vida do adolescente. Esse genitor que ficou, qual a relação que ele estabelece? Ele tem uma boa relação? Ele permite falar a respeito dessa vivência, desse luto, de como está sendo sofrido? Ele está conseguindo elaborar o luto, esse adulto, para conseguir acolher a demanda desse adolescente? Então isso também é um outro ponto. E um terceiro aspecto que eu acho relevante da gente considerar para verificar como que esse luto está acontecendo é como que era a relação do adolescente com os familiares antes do falecimento. Qual era a relação? Eram muito próximos, Eram, por exemplo, uma fonte segura, o adolescente sentia que era amado, que ele podia confiar naquela figura e de repente ele perde essa figura. Aquela outra que ficou, então se falece a mãe, fica o pai, esse pai ele consegue fornecer esse acolhimento? Então todos esses fatores vão ser importantes para a forma como esse luto vai ser elaborado. Não necessariamente perder um dos pais na adolescência significa que o adolescente ele precise passar por um processo de psicoterapia. Alguns sentimentos eles são muito comuns que o adolescente possa apresentar. Pode ser tristeza, pode ser raiva, pode ser sentimento de desamparo, porque aquela pessoa era que cuidava de mim, que era toda a minha base e agora ela não está mais presente. Toda a rotina do adolescente vai ter que se reorganizar, que antes era organizada com essa pessoa em conjunto e agora essa pessoa não está mais presente no seio familiar. Então, esses sentimentos eles são comuns e o importante é a gente ter uma rede de apoio, quer dizer, os pais, aquele que ficou, os familiares, que eles possam ajudar esse adolescente, permitindo que ele fale, que ele expresse aquilo que ele está sentindo e com isso ele possa elaborar essas vivências que são muito sofridas. Vamos imaginar que tem alguns casos em que talvez a gente precise de atenção. Então, perder o pai não significa, ou a mãe, não significa que eu vou ter que fazer uma terapia. Mas se alguns comportamentos se prolongam por meses, talvez seja importante você observar e contatar um profissional. São eles, por exemplo, uma agressividade, uma rebeldia muito intensa, no sentido de ficar questionando muito a figura de autoridade. Outra, uso e abuso de drogas, mudança nas relações que se tinha com os colegas, então ou muda-se os colegas, ou diminui muito a relação com os colegas, fica muito mais recluso, não tem mais contato com as pessoas, mostra tristeza contínua durante um longo período,
Se essas características, né, estiverem presentes no adolescente, é importante que esse genitor que ficou, que está cuidando do adolescente, leve ele para um profissional, para que esse profissional consiga evitar alguns prejuízos futuros, né? Então pode ser que esse adolescente tenha uma depressão no futuro, que ele se envolva, né, em algum ato que vai ser prejudicial para ele, porque ele não está conseguindo elaborar aquela perda, ele pode ficar com muita raiva, muito rebelde, e isso pode implicar em algumas atitudes que não vão ser boas em sentido do desenvolvimento dele. Então, nesse sentido, o profissional ele precisa fazer o acolhimento tanto do adolescente como daquela família que está chegando, que também vivenciou aquela morte. E aí, nesses casos em que isso se prolonga durante um tempo e esse luto não é bem elaborado, é importante o nosso trabalho enquanto psicólogo. Bom, é isso por hoje, fiquem bem e até a próxima!